Minha nora invadiu meu apartamento 36 vezes em 3 meses. Ela chamava isso de dar uma passadinha. Eu chamava de crime. Quando a confrontei, ela riu e disse ao meu filho que eu estava perdendo a cabeça. Ela pensou que eu era apenas um velho senil protegendo uma pensão miserável. Não fazia ideia de que estava declarando guerra a um contador forense aposentado, que sabe exatamente como enterrar pessoas com papelada. Naquela noite, às 2 da manhã, o alarme silencioso disparou e finalmente fechei a armadilha. Me chamo Lucas Oliveira, tenho 71 anos e passei 40 deles rastreando fraudes corporativas. Entrei no apartamento 4B às 11h15 da manhã. A porta estava destrancada pela terceira vez na semana. O corredor cheirava a perfume barato de baunilha e ambição agressiva, o cheiro de Jéssica. Não gritei, não entrei em pânico. Simplesmente fechei a porta atrás de mim com um clique suave e escutei. O piso da sala rangia. Passei 40 anos caçando desvios de dinheiro e sei que nunca se interrompe um crime em andamento até reunir todas as variáveis. Movi-me silenciosamente pelo carpete gasto em direção ao quarto. A porta estava entreaberta. Através da fresta a vi. Jéssica estava curvada sobre meu criado mudo, dedos vasculhando a gaveta com um descaramento frenético. Pegou meu remédio para o coração, chacoalhou o frasco próximo ao ouvido como um chocalho, testando o peso, calculando quantas pílulas restavam. Jogou de volta com um baque descuidado. Estava procurando algo específico. Dinheiro. Talvez um testamento que esperava detalhar uma fortuna que fingi não ter. Observei-a por um minuto completo. Via levantar o canto do colchão, revistar os bolsos do meu casaco de lã pendurado na porta. Ela se movia com a confiança de quem acreditava ser dona do espaço e da pessoa que o habitava. Tá procurando uma fortuna escondida ou só verificando se já expirei, Jéssica? Minha voz foi calma, nivelada e seca. Ela não pulou, não gritou. Congelou por uma fração de segundo e então se virou com um sorriso que não alcançou os olhos. Ah, Lucas, você me assustou, disse como se eu fosse o intruso. Eu só estava dando uma passada para ter certeza de que você não caiu no chuveiro ou esqueceu de comer. Sabe como você anda ultimamente? Confuso. Olhei para a gaveta aberta, para o colchão que ela deslocou, para ela. Você está checando minha medicação e levantando meu colchão para ver se comi? Que abordagem médica fascinante, Jéssica. Você tem uma chave que nunca dei. Esta é a 36ª vez que entra neste apartamento sem permissão em 90 dias. Jéssica riu, um som agudo e desdenhoso que ricocheteou no papel de parede descascado. 36 vezes? Escuta você mesmo, Lucas. Está imaginando coisas de novo. Tiago me disse que você andava paranoico. Eu venho aqui para ajudar, para limpar. Este lugar é um lixo. Se vai ser ingrato, talvez eu deva parar de vir e deixar você apodrecer. Ela passou por mim, batendo meu ombro com força desnecessária. Cheirava a mentiras e aquela baunilha sufocante. Parou na porta e olhou para trás. Seus olhos me vasculharam, não como um sogro, mas como um passivo que desesperava para liquidar. Você deveria me agradecer. Um homem da sua idade morando sozinho neste bairro é irresponsável. Você está perdendo o controle, Lucas. Todo mundo vê isso, até o Tiago. Saiu e deixou-de a porta da frente escancarada. Não se importava se eu estava seguro. Queria que me sentisse inseguro, exposto. Tranquei a porta. Minhas mãos não tremeram. Minha frequência cardíaca permaneceu estável. Ela estava tentando fazer um gaslighting num homem que costumava encontrar erros de centavos em balanços de bilhões. Ela pensou que eu estava perdendo o controle. Não fazia ideia de que eu estava apenas apertando o cerco. Liguei para Tiago naquela noite. Disse que era urgente. Ele chegou às 6, exausto e cheirando ao fast food que comeu no carro, para evitar ir para casa com Jéssica, meu filho. O garoto que criei para ser honesto, o homem que se tornou uma sombra de si mesmo. Sentou-se no meu sofá bege afundado e recusou-se a fazer contato visual. Coloquei meu caderno preto na mesinha de centro entre nós. Era um registro simples: data, hora, duração da entrada, itens mexidos.
Leia, Tiago. Ele pegou e folheou as páginas sem ler uma única palavra. Suspirou. Um suspiro de mártir que claramente ensaiara. Pai, já conversamos sobre isso. A Jéssica só está tentando ajudar. Ela está preocupada com você. Ela está invadindo e vasculhando, Tiago. Está procurando dinheiro. Hoje me disse que eu estava imaginando coisas. Me disse que estava paranoico. E agora, você nem está lendo a prova. Tiago largou o caderno de volta na mesa com um baque pesado. Porque não é prova, pai. É uma lista das suas ilusões. A Jéssica me conta tudo. Diz que você às vezes esquece quem ela é. Diz que encontrou o fogão ligado semana passada. Diz que você a chamou pelo nome da mãe. Senti uma dor fria e aguda no peito. Não era meu problema cardíaco. Era a percepção de que meu filho tinha ido embora. Fora substituído por essa criatura fraca e apologética que venderia a dignidade do próprio pai por uma noite tranquila com a esposa. Nunca deixei o fogão ligado. Nunca a chamei de Cecília. Você sabe disso. Sabe que minha mente é afiada. Ainda faço palavras cruzadas à tinta, Tiago. Ainda fecho minha conta bancária centavo por centavo. Por que está mentindo por ela? Tiago se levantou, o rosto vermelho com raiva e vergonha misturadas. Não estou mentindo. Estou tentando lidar com uma situação difícil. Você tem 71 anos, pai. Mora num apartamento controlado que cheira a mofo. Não tem patrimônio. Não tem futuro. Estamos tentando descobrir o que fazer com você antes que se machuque. A Jéssica acha que devíamos procurar asilos, lugares onde profissionais possam lidar com seus episódios. Episódios. A palavra pairou no ar como fumaça tóxica. Estavam construindo uma narrativa, construindo um caso legal de incompetência. Se pudessem provar que eu era senil, poderiam conseguir procuração. Poderiam controlar o pouco dinheiro que achavam que eu tinha. Levantei-me e olhei meu filho nos olhos. Ele vacilou. Não vou para asilo nenhum, Tiago. E não estou tendo episódios. Estou te dizendo que sua esposa é uma ladra e mentirosa. E você está deixando porque é fraco demais para enfrentá-la. Tiago agarrou a jaqueta. Cansei de ouvir isso. Se continuar atacando a Jéssica, vamos ter que tomar medidas legais para proteger você de si mesmo. Estamos fazendo isso pelo seu bem, Lucas. Não deixe ficar feio. Saiu. Bateu a porta. Fiquei no silêncio do meu apartamento, olhando para o caderno na mesa. Achavam que eu era um velho indefeso agarrado aos últimos anos de independência. Achavam que eu era presa. Caminhei até a janela e observei Tiago entrar no carro. Ficou lá sentado por um momento com a cabeça no volante. Senti um momento de pena por ele, mas esmaguei o sentimento. Pena te mata. Pena obscurece os números. E agora, os números não somavam uma feliz reunião familiar. Somavam guerra. Adaptação, parte 2. Na manhã seguinte, acordei com o instinto de quem sabe que seu perímetro foi violado. Passei pela rotina matinal. Café preto, torrada seca. Sentei à minha escrivaninha. Na verdade, apenas uma mesa dobrável de baralho no canto da sala. Mantinha uma pilha de arquivos ali. Arquivos isca, papéis rotulados, plano de previdências e prontuários médicos. Tinha arrumado numa ordem geométrica específica na noite anterior. Uma borda da pasta azul alinhada perfeitamente com o canto da mesa. A pasta azul estava deslocada, meio centímetro fora do lugar. Jéssica tinha voltado à noite ou de manhã cedo. Dormi durante a invasão. Isso me aterrorizou mais que qualquer coisa. Verifiquei o conteúdo. Nada faltava dos papéis. Eram documentos entediantes de qualquer forma. Mas então olhei para a pequena caixa de madeira na prateleira acima da mesa. Era simples, feita de cedro. Dentro, guardava a única coisa de verdadeiro valor neste apartamento. O relógio de bolso da minha esposa Cecília. Estava quebrado. Parou de funcionar no dia em que ela morreu, 5 anos atrás. Era prata manchada, sem valor para mais ninguém. Mas para mim era a âncora do meu passado. Abri a caixa, estava vazia. A raiva que me encheu não foi quente. Foi zero absoluto. Foi a clareza fria de um juiz passando sentença de morte. Ela tinha levado o relógio da Cecília. Não levou para vender. Não valia 50 mais. Levou para me machucar.
para me fazer procurar por ele, ficar frenético, provar para o Tiago que eu estava perdendo coisas. Peguei meu celular. Meus dedos voaram pela tela. Devolva o relógio, Jéssica. Agora. A resposta veio 3 minutos depois. Que relógio? Ai, Lucas, você está pirando. Nunca vimos relógio nenhum. Talvez tenha jogado no lixo junto com suas contas na semana passada. Confere a lixeira. Encarei a tela. Ela estava me provocando. Estava gostando disso. Achava que era o gato brincando com um rato moribundo. Não respondi. Guardei o telefone. Caminhei até a estante. Aninhado entre um exemplar de códigos tributários de 1998 e uma enciclopédia empoeirada, havia um pequeno dispositivo preto. Parecia um parafuso na unidade de prateleiras. Era uma câmera grande angular escondida com ativação por movimento e visão noturna. Tinha instalado depois da quinta invasão. Nunca chequei, porque queria esperar até ter evidência suficiente para condenação criminal, não apenas discussão familiar. Mas hoje era o dia. Abri meu laptop, acionei o software de criptografia, puxei o feed da noite anterior. O carimbo dizia 3h14. A porta abriu. Jéssica deslizou para dentro. Não estava usando roupas do dia. Estava de preto, tentando parecer uma sombra. Foi direto para a escrivaninha. Folheou a pasta azul. Então alcançou e pegou o relógio da caixa de cedro. Segurou-o contra a luz do luar. Sorriu. Uma torção cruel dos lábios. Enfiou no bolso, mas não foi embora. Pegou o celular. Ligou o app de lanterna. Abriu a gaveta, onde guardo meus extratos bancários. Meus extratos de verdade. Os da conta que uso para contas do dia a dia. Não as grandes contas, só o dinheiro corrente. Não os roubou. Espalhou-os na mesa. Tirou fotos de cada página. Fotografou meu CPF. Fotografou minha CNH. Fotografou a escritura do jazigo ao lado da Cecília. Congelei o frame. Seu rosto estava iluminado pelo brilho da tela do celular. Parecia faminta. Não estava apenas me fazendo gaslighting. Não estava apenas tentando me colocar num asilo. Estava roubando minha identidade. Estava construindo um perfil para assumir o controle de cada ativo que eu tinha no momento em que fosse declarado incompetente. Recostei na cadeira. A raiva se assentou num nó duro no estômago. Queriam jogar. Queriam me tratar como um velho senil. Queriam me despir da minha história e dignidade. Olhei para a tela uma última vez. Salvei o arquivo de vídeo num drive externo. Depois salvei num servidor na nuvem. Depois salvei num segundo servidor. Quer o relógio, Jéssica? Pode ficar com o relógio, porque acabou de me dar algo muito mais valioso. Me deu motivo, evidência e permissão para parar de agir como pai e começar a agir como o homem que derrubou subsidiárias da Petrobras. Fechei o laptop, não liguei para o Tiago, não mandei mensagem para Jéssica. Fui ao armário e peguei meu terno, o cinza carvão que não usava há 5 anos. Tirei a poeira dos ombros, vesti uma camisa branca impecável, amarrei minha gravata com um nó Windsor perfeito. Olhei no espelho. O velho cansado tinha ido embora. Lucas Oliveira estava de volta. Era hora de visitar Beatriz. Era hora de abrir os portões do inferno. Adaptação, parte 3. As portas de vidro do escritório Almeida Encosta refletiam um homem que não via há muito tempo. O terno cinza carvão caía um pouco mais folgado que antigamente, mas a postura era a mesma. Passei pela recepção do quarto velho andar sem parar. O jovem atrás do balcão de mármore começou a se levantar, boca se abrindo para perguntar se eu tinha hora marcada. Simplesmente levantei a mão e continuei andando em direção ao escritório de canto. Diga à doutora Beatriz que o auditor chegou. Sabia que ele não faria a ligação a tempo. Abri as pesadas portas duplas de carvalho sem bater. Beatriz Almeida estava de pé junto à janela, olhando o horizonte de São Paulo. Não se virou imediatamente. Tomou um gole de um copo de cristal e deixou o silêncio se estender. Beatriz tinha 60 anos e uma reputação que fazia CEOs crescidos chorarem em depoimentos. Era um tubarão numa blusa de seda. Virou-se devagar. Olhos estreitaram e então se arregalaram levemente. Lucas, disse meu nome como se fosse uma história de fantasma. Ouvi dizer que você se aposentou.
Ouvi que estava vivendo a vida simples num apartamento sem elevador na Zona Sul, alimentando pombos, assistindo novela. Fechei a porta e tranquei. O clique ecoou na sala imensa. Estava tentando, sério mesmo. Mas a aposentadoria não parece concordar com minha família. Sentei na poltrona de couro em frente à mesa dela. Custava mais que todos os móveis do meu apartamento juntos. Coloquei o pendrive na superfície de mogno polido. Parecia pequeno e insignificante contra a vastidão do espaço de trabalho dela. Beatriz sentou, olhou para o drive e depois para mim. É financeiro ou pessoal? É criminal, respondi. Ela o conectou no laptop. Observei seu rosto enquanto a filmagem tocava. Sabia exatamente o que estava vendo. O carimbo de hora, a entrada não autorizada, o roubo do relógio. Mas então se inclinou para frente. Sua máscara profissional deslizou. Viu Jéssica fotografando os documentos. Beatriz pausou o vídeo. Olhou para mim com uma perspicácia que poderia cortar vidro. Ela não está só roubando bugigangas, Lucas. Está montando um perfil. Isso é roubo de identidade. Isso é abuso de idoso. Está fotografando seu CPF e sua escritura. Está se preparando para liquidar você. Assenti. Recostei e cruzei as pernas. Eu sei. Ela acha que sou senil. Acha que sou um velho confuso que esquece onde colocou as chaves. Passou 3 meses me fazendo gaslighting, mexendo meus papéis, roubando pequenos itens, dizendo pro meu filho que estou perdendo a cabeça. Quer me colocar num asilo, Bea. Quer procuração. Beatriz tomou um gole. Bateu o copo com força. Podemos registrar uma medida protetiva hoje. Podemos processá-la por danos civis. Posso ter um oficial na porta dela até o pôr do sol servindo papéis que vão fazer a cabeça dela rodar. Podemos esmagá-la financeiramente, Lucas. Podemos garantir que nunca chegue a 150 metros de você. Balancei a cabeça. Não, isso não basta. Uma medida protetiva é um pedaço de papel. Um processo civil é uma negociação. Ela vai bancar a vítima, vai chorar pro Tiago. Vai dizer ao juiz que estava só tentando ajudar o pobre sogro confuso. Vai levar um puxão de orelha e eu vou passar o resto da vida olhando por cima do ombro. Levantei e caminhei até a janela. Olhei para a cidade. Lembrei da última vez que estive neste escritório, 10 anos atrás. Tínhamos acabado de finalizar a auditoria da conta Peterson. Encontrei 120 milhões de euros escondidos em empresas de fachada nas Ilhas Cayman. Não encontrei olhando extratos bancários. Encontrei olhando o comportamento do CFO. Encontrei porque sei como mentirosos pensam. Não sou uma vítima, Beatriz. Você sabe o que eu costumava fazer. Sabe quem eu sou. Beatriz sorriu. Foi um sorriso frio e aterrorizante. Você é o homem que derrubou o esquema Ponzi da Cartwright, usando nada além dos próprios relatórios de despesas. É o contador forense que encontrou o dinheiro que a Polícia Federal perdeu. Exatamente, virei para ela. Não quero processá-la, quero pegá-la. Quero montar um caso tão hermético que ela não vai conseguir respirar. Quero acusações criminais, quero prisão. Quero que ela entenda que invadiu a casa errada. Beatriz tamborilou os dedos na mesa. Estava calculando. Estava vendo o tabuleiro. Se quer acusações criminais, precisa de mais que isso. Este vídeo é bom, mas um bom advogado de defesa poderia argumentar que ela tinha consentimento implícito. Poderiam argumentar que estava checando suas finanças para ajudar. Precisamos de intenção. Precisamos provar que pretendia roubar ativos substanciais. Precisamos provar malícia. Voltei para a mesa, baixei a voz. É por isso que estou aqui. Não estou morando naquele apartamento porque preciso. Você sabe, sou o dono do prédio. Você montou a holding para mim há 15 anos. Beatriz assentiu. Oliveira Participações. Você é dono do quarteirão inteiro. Sou. Mas Jéssica não sabe, Tiago não sabe. Acham que sou inquilino. Vou me mudar, Bea. Vou pro andar de cobertura, mas vou deixar o apartamento exatamente como está. E vou mudar a designação legal da unidade 4B. Beatriz ergueu uma sobrancelha. Estava ouvindo atentamente. Mudar para quê? Mudar de unidade residencial para depósito privado de documentos da Oliveira Participações. Quero que você faça a papelada hoje. Quero placas afixadas dentro do apartamento visíveis só depois que entrar.
placas dizendo: acesso restrito, documentos fiscais federais. Quero armar a armadilha. Expliquei o plano, o cofre que ia deixar, os rumores que ia plantar sobre o dinheiro. Beatriz ouviu. Seus olhos se iluminaram. Viu a beleza disso. Se Jéssica invadisse uma casa para checar um velho, era disputa doméstica. Se invadisse um depósito comercial para furar um cofre após acesso negado, era roubo qualificado e espionagem corporativa. Era crime federal. Você é um homem cruel, Lucas, Beatriz disse baixinho. Sou um pai que acabou de perceber que criou um covarde e o casou com uma predadora, respondi. Passei minha vida encontrando a verdade nos números. Os números me disseram que minha família está insolvente moral e financeiramente. Só estou fechando a conta. Beatriz abriu o laptop. Começou a digitar. Vou redigir o contrato de locação entre você e a holding. Vamos datar com vigência amanhã. Vamos notificar a delegacia que a unidade contém dados financeiros sensíveis. Se ela invadir depois que você sair, não está visitando o copo ou favor. Está roubando um cofre. Observei-a trabalhar. Senti uma satisfação fria. Isso era território familiar. Não era o caos emocional confuso de discussões familiares. Era lei. Era causa e efeito. Era um balanço patrimonial. Jéssica tinha criado uma dívida. Eu estava prestes a cobrar. Adaptação, parte 4. O ar no apartamento parecia pesado. Às 16 horas, fiquei junto à pia da cozinha e olhei para a parede de tijolos do prédio adjacente. Respirei fundo. Isso tinha que ser perfeito. Alto o bastante para ser ouvido, mas privado o bastante para parecer segredo. Sabia que ela estava lá. Não precisava ver o carro estacionado na rua. Não precisava ouvir seus passos no corredor. Sentia sua presença como uma queda na pressão atmosférica antes de uma tempestade. Aquela sensação visceral, primitiva, que te avisa quando um predador está próximo. Provavelmente estava no corredor neste exato momento, ouvido colado na madeira da porta, controlando a respiração para não fazer barulho. Ou talvez estivesse posicionada estrategicamente no apartamento vago do outro lado do corredor, aquele 4C que sabia que ela usava como posto de escuta improvisado. Tinha visto os arranhões reveladores na fechadura na semana passada, marcas frescas de metal contra metal, o tipo de dano que uma gazua amadora deixa. Era uma criatura de hábitos rígidos e previsíveis, e seu hábito mais constante era a vigilância obsessiva. Tinha passado meses me observando, catalogando meus movimentos, cronometrando minhas rotinas. Queria saber o momento exato em que eu morresse para ser a primeira de encontrar a carteira, a primeira a vasculhar os pertences, a primeira a pegar qualquer coisa de valor antes que os legítimos herdeiros aparecessem. Mas hoje ia dar a ela algo infinitamente melhor que um simples atestado de óbito. Ia dar uma razão concreta para arriscar tudo. Ia transformar sua vigilância passiva em ação desesperada. Peguei meu celular da mesa com mãos deliberadamente trêmulas. Disquei o número do serviço automático de meteorologia, aquela voz robótica e monótona que fornecia previsões a cada hora do dia. Um ruído de fundo perfeitamente seguro, completamente neutro, impossível de rastrear. Segurei o aparelho próximo ao ouvido e caminhei lentamente para a sala, arrastando os pés no chão como um velho cansado faria. Me posicionei estrategicamente perto da porta da frente. Não muito perto. Isso pareceria suspeito, deliberado. Só o suficiente para que uma voz levantada em agitação genuína atravessasse facilmente as frestas inevitáveis da moldura de madeira antiga. Limpei a garganta várias vezes, produzindo aquele som áspero e molhado característico de homens idosos. Deixei o velho personagem me invadir completamente. Encurvei os ombros para frente, comprimindo o peito. Deixei um tremor sutil entrar na mão que segurava o telefone. Relaxei os músculos faciais, permitindo que minha boca se afrouxasse levemente. Me tornei, em corpo e espírito, o geriatra paranoico, confuso e assustado que ela tanto queria que eu fosse. O alvo perfeito. A vítima ideal. Me escute bem, Sr. Henderson, disse alto, minha voz subindo num tremor perfeitamente calibrado de frustração mal contida. Não me importo com suas multas absurdas de saque antecipado.
Não me importo com seu maldito seguro do banco. Estou cansado de banco. Completamente cansado de vocês todos. Vi o noticiário ontem à noite. Vi os especialistas falando. Sei exatamente o que está acontecendo lá fora. A economia está quebrando. O sistema está colapsando. E não vou simplesmente ficar aqui sentado enquanto vocês congelam todos os meus bens sem minha permissão. Fiz uma pausa calculada, deixando espaço deliberado para o banqueiro imaginário protestar, objetar, tentar me acalmar. Andei em círculos apertados e nervosos no tapete persa desgastado, deixando propositalmente meus sapatos de couro arranhar o piso de madeira. Queria que ela ouvisse o andar agitado. Queria que ouvisse a ansiedade palpável na movimentação física. Não, gritei para o quarto vazio, elevando minha voz para um tom de indignação justa. Não, agora você me escuta com atenção, Henderson. Quero fechar imediatamente a conta poupança de alto rendimento. Sim, exatamente. A que abri em 1998. Aquela conta específica. Quero absolutamente tudo em dinheiro vivo. Em espécie. Não me olhe lite assim do outro lado da linha. Não me trate como se eu fosse senil. Sei perfeitamente quanto tem depositado lá. 500 mil reais. Meio milhão de reais que ganhei com meu próprio suor. Deixei o número específico pairar pesadamente no ar silencioso do apartamento. 500 mil reais. 500 mil reais contados. Meio milhão exato. Era um número que mudaria completamente a vida de Jéssica, que transformaria sua existência miserável de parasita em algo próximo ao conforto. Era autossuficiente para induzir uma loucura real, uma ganância cega e desesperada, mas ao mesmo tempo baixo o suficiente para ser completamente plausível para um homem que havia trabalhado diligentemente por 40 anos consecutivos. Caminhei deliberadamente mais perto da porta principal. Encarei fixamente a maçaneta de latão polido, imaginando vividamente o ouvido dela pressionado com força do outro lado, a respiração suspensa, os olhos arregalados de excitação. Quero tudo pronto amanhã de manhã cedo, primeira hora. Vou trazer o cofre grande para o apartamento hoje à noite mesmo. Sim, Henderson, o grandão de aço que comprei no ano passado. Aquele modelo industrial pesado. Vou mantê-lo bem aqui na sala, exatamente onde posso ver a qualquer momento. Não confio mais em vocês, não confio em nenhum banco. Não confio no governo federal. Não confio em ninguém além de mim mesmo. Vou pegar todo o meu dinheiro suado e vou guardar pessoalmente aqui, sob minha própria vigilância. Escutei atentamente o zumbido monótono e reconfortante da previsão do tempo automática, parcialmente nublado com alta probabilidade de chuva durante a tarde. Apropriado e quase poético. Uma tempestade violenta definitivamente estava vindo em minha direção. Continuei meticulosamente a charada elaborada. Estarei no banco exatamente às 9h da manhã em ponto. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Tenha todas as notas separadas em R$ 100, notas limpas, novas se possível. E, Henderson, escute bem esta parte. Não ligue absolutamente para nada para o meu filho. Esse dinheiro é exclusivamente meu. Ganhei trabalhando. Ele não precisa saber de nada disso. Absolutamente nada. Ele é fraco demais, sempre foi. E aquela mulher dele, aquela esposa fútil, gastaria tudo em sapatos caros e bolsas de grife em questão de semanas. Essa é minha aposentadoria. É minha rede de segurança para os anos finais. É tudo o que tenho. Desliguei o telefone com uma batida dramaticamente violenta do dedo contra a tela. Joguei o aparelho com desdém aparente na almofada macia do sofá marrom. Fiquei ali parado no meio da sala, ofegante levemente, não de qualquer esforço físico real, mas da pura adrenalina quente da mentira elaborada, do teatro convincente, da manipulação calculada. Estava feito perfeitamente. A isca venenosa estava na água turva. O rastro de sangue fresco estava cuidadosamente colocado. Agora, era só questão de tempo e paciência. Movi rapidamente, com propósito renovado, para a estante embutida na parede. Peguei meu laptop prateado e abri com dedos ágeis o feed de vídeo seguro e criptografado da câmera escondida que havia instalado estrategicamente na luminária antiga do corredor exatamente 3 dias atrás. Era uma lente olho de peixe moderna,
minúscula e praticamente invisível, dando uma visão ampla, embora distorcida, mas perfeitamente clara e utilizável do corredor estreito fora do apartamento 4B. E lá estava ela, exatamente como eu havia previsto. Jéssica estava encostada de forma relaxada, na parede manchada ao lado imediato da minha porta. Nem sequer tentava se esconder ou disfarçar sua presença. A cabeça estava inclinada levemente para o lado, como um cão ouvindo um som distante. Os olhos estavam completamente arregalados e fixos na porta, vidrados de concentração intensa. Parecia exatamente como uma viciada desesperada que tinha acabado de achar miraculosamente uma bolsa cheia de heroína pura abandonada na calçada suja. O peito dela arfava visivelmente, subindo e descendo em ritmo acelerado. Podia ver nitidamente a ganância absoluta lavando sobre ela em ondas quase físicas, distorcendo progressivamente suas feições, puxando seus lábios finos para trás dos dentes manchados em algo que estava entre um sorriso e uma careta predatória. Pegou o celular barato do bolso traseiro da calça, com movimentos bruscos e ansiosos. Os dedos sujos voaram freneticamente pela tela rachada. Estava obviamente mandando mensagem urgente para o Tiago, seu cúmplice, seu parceiro no crime. Sabia exatamente, palavra por palavra, o que estava digitando com dedos trêmulos de excitação. Ele tem 500 mil em dinheiro vivo. Está trazendo tudo para cá hoje à noite. Temos que pegar. É nossa chance, finalmente. Olhou para minha porta uma última vez, demoradamente, como se pudesse ver através da madeira sólida. A mão magra se estendeu hesitante, pairando incerta sobre a maçaneta reluzente. Por um segundo tenso, achei sinceramente que fosse tentar invadir o apartamento ali mesmo, naquele instante, sem qualquer planejamento. Tensionei involuntariamente todos os músculos, mentalmente pronto para confrontá-la diretamente, completamente pronto para arruinar o plano inteiro se absolutamente necessário para minha segurança. Mas no último segundo, ela puxou a mão magra de volta, recolhendo os dedos. Era profundamente gananciosa, mas evidentemente não completamente burra. Tinha pelo menos inteligência suficiente para entender que não podia roubar fisicamente um cofre pesado que ainda nem estava instalado no apartamento. Sabia racionalmente que tinha que esperar com paciência forçada até o dinheiro imaginário realmente chegar. Virou abruptamente nos calcanhares gastos e correu pelo corredor estreito em direção às escadas de serviço. Movia seu corpo magricelo com uma velocidade surpreendente que nunca tinha visto nela antes em meses de observação. Estava energizada como nunca, completamente motivada. Tinha um propósito claro e definido agora, uma missão. Não estava mais apenas checando passivamente um velho senil e esquecido. Estava ativamente planejando e coordenando um assalto violento e lucrativo. Fechei cuidadosamente o laptop leve. Senti uma onda súbita e intensa de náusea física subindo pelo estômago. Uma coisa era suspeitar intelectualmente que sua família era mercenária e interesseira. Outra coisa completamente diferente era vê-los literalmente salivando sobre sua fortuna puramente imaginária, como uma matilha de lobos famintos cercando metodicamente um cervo gravemente ferido e indefeso. Ela não hesitou nem um segundo sequer. Não pensou minimamente na minha segurança pessoal. Não se preocupou nem remotamente com o fato óbvio de que carregar tanto dinheiro em espécie poderia ser extremamente perigoso para mim. Poderia me expor a roubos, violência, até morte. Só viu o pagamento potencial. Só viu o dinheiro. Só viu a oportunidade. Fui silenciosamente para o quarto austero e empacotei meticulosamente os últimos itens pessoais restantes na minha pequena mala de couro. Escova de dentes elétrica, foto emoldurada da querida Cecília sorrindo, o caderno pardo onde tinha registrado cuidadosamente todos os seus crimes ao longo dos meses. Olhei lentamente ao redor do apartamento despojado. Estava completamente despido de qualquer coisa remotamente pessoal ou significativa. Parecia frio como uma câmara frigorífica. Parecia estéril. Parecia exatamente como um depósito abandonado ou uma cela de prisão. Voltei com passos pesados para a outra sala vazia. Olhei fixamente para o local específico onde o cofre falso ficaria posicionado amanhã. Os parafusos pesados de grau industrial que comprei especialmente na loja de ferragens estavam cuidadosamente arrumados na mesa lateral,
A furadeira profissional nova estava completamente carregada, bateria cheia, pronta para uso imediato. Amanhã, bem cedo pela manhã, os transportadores contratados trariam a besta metálica pesada no elevador de carga industrial do prédio. Eu a parafusaria firmemente no piso de concreto. Encheria seu interior oco com os arquivos falsificados cuidadosamente preparados, documentos sem valor real. Então simplesmente desapareceria, subindo discretamente pela escada de serviço até o andar privilegiado de cobertura no topo. Chequei o feed de vídeo da câmera escondida uma última vez antes de sair. O corredor externo estava completamente vazio agora, silencioso e sombrio, mas sabia com certeza absoluta que ela estava lá fora em algum lugar. Provavelmente já dentro do carro velho estacionado, gritando histérica com o Tiago pelo telefone, dizendo enfaticamente que o navio deles finalmente tinha chegado ao porto. Provavelmente já calculando mentalmente, com dedos gananciosos, como gastar e dividir o dinheiro roubado antes mesmo de efetivamente roubar um único centavo. Vesti meu casaco pesado de lã. Peguei firmemente minha mala compacta. Caminhei com determinação até a porta principal e a destranquei com a chave antiga. Saí cuidadosamente para o corredor mal iluminado e tranquei firmemente atrás de mim. O clique metálico e definitivo da tranca pesada soou absolutamente final, como o fechamento de um caixão. Não peguei o elevador principal como faria normalmente. Escolhi deliberadamente subir pelas escadas estreitas de concreto. Um lance pesado, 2 lances cansativos, 10 lances completos até o topo distante. Precisava fisicamente da queimação intensa nas pernas envelhecidas. Precisava urgentemente desse lembrete corporal de que ainda era forte, ainda era capaz, ainda estava no controle. Quando finalmente cheguei ofegante ao 40º andar elevado, estava respirando com dificuldade considerável, o coração batendo acelerado no peito, mas me sentia estranhamente limpo por dentro, purificado, renovado. Entrei no saguão privativo e exclusivo do elevador da cobertura de luxo. As portas pesadas de aço deslizaram suavemente, revelando um mundo completamente diferente de mármore italiano, vidro temperado e silêncio profundo e absoluto. Caminhei lentamente até as janelas enormes do chão ao teto e olhei pensativo para a cidade iluminada, se estendendo infinitamente abaixo. Em algum lugar lá embaixo, perdida no labirinto confuso e complexo de ruas apertadas, Jéssica estava ativamente tramando, fazendo planos detalhados, comprando ferramentas necessárias, coordenando o ataque. Pode vir quando quiser, sussurrei baixo para o vidro frio refletindo minha imagem. Estou esperando. Estou pronto. Me servi generosamente um copo alto de uísque escocês vintage de uma garrafa cara. Sentei confortavelmente na poltrona Imes de couro que encarava diretamente os múltiplos monitores de alta definição que tinha instalado profissionalmente na parede branca. Uma tela nítida mostrava o corredor vazio do 4B. Outra mostrava o interior silencioso da sala despojada. A armadilha complexa estava completamente armada. A isca, irresistível, estava perfeitamente colocada. Agora era simplesmente questão de esperar pacientemente. Tomei um gole longo e lento do uísque caro. Queimou agradavelmente descendo pela garganta, aquecendo o peito por dentro. Pensei cuidadosamente na ligação telefônica elaborada, na mentira convincente, na performance teatral. 500.000 reais. Era realmente muito dinheiro para a maioria esmagadora das pessoas comuns. Mas a lição amarga que estava prestes a ensinar para Jéssica ia custar infinitamente muito mais que isso. Muito mais que qualquer quantia em dinheiro poderia representar. Ia custar precisamente a liberdade dela. Ia custar anos da vida dela, trancada atrás de grades. Observei atentamente o corredor completamente vazio no monitor iluminado. O palco estava meticulosamente montado para o ato final decisivo. Todos os elementos estavam em posição. Todos os atores conheciam seus papéis. A aranha paciente não caça ativamente a mosca desavisada. A aranha simplesmente tece a teia pegajosa com cuidado e espera pacientemente, imóvel, até a mosca se destruir por conta própria. E Jéssica estava voando cegamente, imprudentemente, diretamente para o centro exato da minha teia.